Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com o fundo imobiliário SARI 11, que é um fundo muito pouco falado aqui no YouTube, poucas pessoas conhecem esse fundo imobiliário, mas ele está extremamente descontado e talvez ele seja até uma boa oportunidade de investimentos e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo daqui. Mas na verdade, esse fundo imobiliário ele está extremamente descontado a só 60% do seu valor patrimonial. Como assim é 60% do seu valor patrimonial? Basicamente, existe uma regra que todo fundo imobiliário tem que, pelo menos uma vez no ano, fazer uma reavaliação patrimonial. Contratar uma empresa e essa empresa vai produzir um laudo falando quanto que vale cada um dos imóveis desse fundo imobiliário, caso ele queira vender esses imóveis hoje. E aí depois desse laudo patrimonial feito, ele é publicado e com isso eles atualizam o valor patrimonial desse imóvel. E se a gente considerar o valor patrimonial que diz no laudo e o valor que está sendo cotado na Bolsa de Valores, ele está sendo negociado com só 60% do valor que está escrito que deveria constar no valor patrimonial, o que prova que talvez ele esteja descontado. E aqui vale só destacar esse talvez, porque na verdade esse laudo patrimonial não necessariamente ele está correto, não necessariamente ele vai cravar na vírgula qual que seria o real valor daquele imóvel, tá bom? E também, se a gente for analisar o quanto ele está pagando por mês, ele está pagando por volta de 64 centavos e ele tem sim capacidade de continuar pagando esse valor ou algo muito próximo a isso nos próximos meses. Então isso dá um dividend yield analisado de 13,3%, que é um dividend yield realmente muito grande. Mas tá bom, se esse fundo está tão descontado assim, poxa, a gente tem que entender primeiro o porquê que ele está tão descontado dessa forma. O que fez esse fundo imobiliário ficar tão barato? Bem, conforme a gente pode ver aqui, que essa cota do Série 11 caiu muito nos últimos anos, e aqui a gente consegue entender um pouco melhor essa queda. A gente consegue ver que a partir do meio do ano de 2021 até o momento atual, o fundo caiu quase 45%, um pouquinho mais do que isso. E qual que foi o grande estopim dessa queda? Qual que foi o principal motivo dessa queda das cotas desse fundo imobiliário? Bem, na verdade, o principal motivo foi os juros. A taxa de juros acabou subindo muito e isso acabou derrubando a cota de vários fundos imobiliários exatamente nesse período e o SARI 11 foi um desses fundos imobiliários que caiu bastante. Então, na verdade, o grande motivo dessa grande desvalorização do SARI 11 é a alta dos juros. E eu tô falando que o principal motivo pode ter sido a alta dos juros porque, na verdade, o SARI 11 não tem nenhum outro problema. Por exemplo, vamos olhar um pouco o fundo imobiliário como um todo, vamos olhar um pouco aí os imóveis que ele investe. Na verdade, o SARI 11 ele é um fundo imobiliário gerido pelo Santander, sendo que atualmente o SARI 11 tem 4 imóveis, sendo 2 deles prédios corporativos, ou seja, prédios de escritórios, e outros 2 galpões logísticos. Aqui a gente consegue ver a participação de cada um dos ativos na receita desse fundo imobiliário. E quando você olha esse gráfico aqui, você percebe que tem uma receita financeira que ocupa quase 1/3 de toda a receita do fundo. E o que seria essa receita financeira? É importante destacar que, na verdade, essa receita financeira ela viria dos fundos imobiliários que o SARI 11 tem e também de uma renda fixa que ele tem. E se você somar o valor desses dois, a gente chega por volta de 250 milhões de reais. Então essa receita financeira, ela vem por parte de fundos imobiliários, sendo da maioria deles de papel, e também da renda fixa, do dinheiro em caixa que o SARI 11 tem. E é um valor muito interessante que está gerando aí um aumento de rendimentos devido à taxa de juros estar extremamente alta. Então aqui a gente consegue ver um pouco melhor que ele tem por volta de 990 milhões de reais investidos em imóveis e aqui um pouco investido em FIIs e em renda fixa. E essa quantidade aqui que ele tem em FIIs e em renda fixa dá uma tranquilidade muito grande de que ele consiga pagar as obrigações que ele tem, o CRI que ele tem que pagar aí ao longo dos próximos anos. Então, muito provavelmente ao longo dos próximos anos, ele vai converter essa renda fixa que ele tem em pagamento desse CRI que foi para a compra de um dos seus imóveis, tá bom? Então ele está um pouco alavancado, mas isso não é um problema para o investidor, porque ele tem dinheiro em caixa para pagar essa alavancagem. Lembrando que essa alavancagem aqui vai ter que ser paga ao longo dos próximos anos, não vai ser uma coisa só que tem que ser paga amanhã não, tá bom? E quando a gente olha a distribuição por receita por inquilino, a gente vê que em relação ao inquilino, ele é até que bem diversificado, sendo que o maior inquilino do grupo tem por volta de 15% das receitas. Isso aqui é um ponto muito importante de se analisar, porque, por exemplo, imagina que a gente tem um grupo que tem aqui uma grande concentração de receita e de um dia para o outro esse grupo pede recuperação judicial, por exemplo. Basicamente, ele perde toda essa receita. Então é muito importante que os inquilinos tenham um baixo percentual correspondente à receita do fundo como um todo. Isso garante aí uma maior segurança para o investidor, tá bom?
Mas quando a gente olha os contratos que esse fundo imobiliário tem, a gente vê que a maioria deles vão vencer lá em 2027, o que dá uma certa tranquilidade. E um outro ponto interessante é que as revisionais dos contratos, que é quando a gestora do Santander e também as pessoas que estão alugando esses imóveis sentam para negociar um novo valor do aluguel, bem, a gente vê que metade do fundo imobiliário vai ter uma renovação no ano de 2023. Isso pode acabar alterando um pouquinho, tanto para mais quanto para menos, os rendimentos desse fundo imobiliário, tá bom? Quando a gente olha a vacância dele, a gente vê um ponto muito interessante, porque a vacância dele ficou muito próxima de 90 alguma coisinha por cento ao longo do último ano. Isso mostra que ele está sendo muito capaz de manter os seus imóveis alugados. E vale só destacar que ele tem 2 imóveis de setor corporativo, de prédios, de escritórios que ele aluga. E esse setor está sofrendo muito desde 2020. Então, na verdade, ele conseguir manter uma vacância baixa, uma taxa de ocupação próxima a 100%, como eu mostro aqui no gráfico, é um ponto extremamente positivo, tá bom? E quando a gente olha os rendimentos, a gente vê que ele tem capacidade de pagar 94, 95 centavos ao mês, e ele tem aqui mais 70 centavos por cota de reserva acumulada que pode ser distribuída aí em algum momento, tá bom? Então, quando a gente olha os imóveis desse fundo imobiliário, quando a gente analisa os imóveis que ele tem, os 4 imóveis, a gente vê que os 2 imóveis do setor corporativo que ele tem, poxa, são imóveis bacanas, não tem nenhum grande problema, mas não é nada que salta os olhos, por exemplo, como por exemplo é com o PVBI. PVBI é um outro fundo imobiliário do setor corporativo que tem imóveis excelentes, que não é o caso do Série 11. O Série 11, ele tem imóveis ok, mas, poxa, é só isso, são imóveis bons, geram ali receita, segue o barco, não é nada fora do comum não, tá bom? Quando a gente olha os imóveis logísticos desse fundo imobiliário, a gente vê que eles são numa localização extremamente boa. Os 2 imóveis são dentro do raio 30 de São Paulo, ou seja, de 30 quilômetros até o centro de São Paulo, o que é uma localização extremamente ótima para imóveis de logística. Mas quando a gente olha os imóveis, poxa, são imóveis bacanas, são imóveis que estão com 0 de vacância, mas não são imóveis novos, extremamente interessantes. Não, poxa, são imóveis que estão lá, que estão aí fazendo o seu papel. E aqui a gente consegue ver a lista dos fundos imobiliários que o Série 11 investe. A gente vê que todos eles são fundos imobiliários de papel. E com isso, a gente vê que, na verdade, ele está tentando aumentar um pouco do seu rendimento através do investimento em fundos imobiliários de papel. E qual que é a grande conclusão que a gente chega depois de tudo isso nesse vídeo daqui? Bem, a primeira conclusão que a gente chega é que você deveria se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Mas quais que são as outras conclusões que a gente também chega? Bem, na verdade, o Série 11 ele é um fundo imobiliário que não tem nenhum problema. Tudo dentro dele está rodando perfeitamente, está liso, está ótimo, mas ele é um fundo imobiliário muito pouco conhecido pelo investidor. Isso aqui faz com que ele tenha uma baixa liquidez. Ele é um fundo imobiliário pequeno, com poucos imóveis, apenas 4 imóveis, então ele não é tão seguro assim quanto um fundo que tenha, por exemplo, 20, 30 imóveis. A vacância dele está extremamente controlada, a gestão está sim fazendo um bom trabalho em manter essa vacância baixa e ele vem pagando muitos rendimentos. Por conta dele ser muito pouco conhecido, as cotas terem caído muito de preço e, poxa, acho que ninguém percebeu que ele está num preço muito interessante para compra. Então isso que faz ele estar pagando tanto assim quando a gente olha em termos de dividend yield. E por ser um fundo muito desconhecido pelo investidor médio, eu acredito que você deveria dar um pouco mais de enfoque nos seus estudos sobre o fundo imobiliário Série 11. E, gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Muito obrigado e até o próximo.